Boa noite, pessoal do Arte do Encontro. Hoje nós vamos ter mais uma apresentação do nosso ciclo de literatura, que é coordenado pela Lúcia Singer. E quem ficou escalado para fazer a apresentação de hoje foi o Roberto Berks, Alix Berks. Vai ser sobre o livro As Brasas, de Sandor Marai. Roberto e Alix, vocês podem então entrar, porque a Lúcia aqui tá no mudo, tá ok? E, por favor, se apresente rapidamente e segue com a apresentação. Obrigado aí pelo apoio, hein, às atividades aí do nosso grupo. Abraço. Muito obrigado, Wagner. É sempre um prazer participar. Eu gosto muito desse grupo, porque a gente aprende muito com vocês. Olha, eu estou adorando participar, viu, do grupo. E infelizmente, de vez em quando não dá para assistir nada, porque tem outra coisa familiar, tá? Mas eu fiquei muito feliz de a Lúcia ter me indicado esse livro, porque eu vou ser honesto, eu não conhecia o Sándor Márai. Já agora eu vou pronunciar com pronúncia húngara, que o Sándor o A inicial tem acento, então é A. Se fosse sem acento, era O. Então a gente fala Sándor Márai. Certo, Evelyn? A Evelyn é professora de húngaro. Então, Muito bom. como todo filho de húngaros que eu fui, né? Ou sou, o primeiro livro húngaro que a gente lê na juventude é Os Meninos da Rua Paulo, que é uma tradição muito grande, né? Um clássico, e ele foi escrito em 1907 por Ferenc Molnár, e é um livro que quase todas as crianças têm que ler. Eu, inclusive, passei para o meu neto de 11 anos que mora na Inglaterra, espero que ele tenha lido, né? Eu gostei tanto desse Sándor, que na realidade é Alexandre, eu já li dele o Veredicto em Canudos, estou lendo agora Confissões de um Burguês, que é o clássico dele, aliás, é o livro que ele foi premiado, né? Então, eu agora vou então expor As Brasas de Sándor Márai. Eu vou falar primeiro do autor, da vida dele, né? Logo em seguida, nós vamos falar um pouquinho sobre o livro, e eu vou aproveitar o ensejo, viu, Wagner, fazer uma homenagem ao meu pai, que ele é contemporâneo do Sándor, né? É contemporâneo, também saiu da Hungria, né? Pelo motivo da perda da Hungria. Vocês vão ver depois o mapa, né? A Hungria perdeu 2/3 do território dela depois da Primeira Guerra Mundial, né? Então meu pai teve que vir para o Brasil e etc e tal. Eu vou contar muito rapidamente. É um slide só do meu pai, como é que foi a vida dele. Bom, então eu vou começar agora o livro. Está todo mundo vendo? As Brasas de Sándor Márai? Sim, Uhum. Está todo tá mundo vendo? ótimo. Ok. Tá Então, gravando? Tá Tá oi? gravando? gravando, Tá Wagner? gravando. Está gravando, tá bom. Então tá, então eu vou passar para o segundo slide. Vai, Mas cadê? vai, mas aí eu não consigo chegar ali. Bom, então eu primeiro coloquei o momento da literatura húngara, como todo mundo sabe, né? Esse escritor húngaro recebeu o Nobel em 2025 pela obra dele, por vários livros que ele escreveu, Qual né? o nome? Então, e ele Laszlo então é Laszlo, né? Kroshmohorkoi. Krasna. Kroshnohorkoi. É difícil pronunciar esse nome, viu? Até eu que falo um pouco de húngaro tenho uma certa dificuldade, que é um nome bem complexo. Mas então, esse prêmio dele destaca a profundidade e a originalidade da literatura húngara contemporânea e clássica. Então, os autores como Sándor Márai, que ganham novos leitores e reconhecimento internacional, que o Sándor Márai é o escritor húngaro mais lido no mundo, né? Aliás, até estava comentando com a minha mulher, eu acho que ele devia receber póstumamente
o prêmio Nobel de literatura, né? E não Laszlo. Eu comecei a ler o livro dos Laszlo e eu achei ele muito difícil de leitura. Fora que o Ari falou para mim, a Lúcia também, assista o filme. Aí passaram o filme para mim, eu vi o filme, mas não consegui, mais que 2 horas eu não consegui ver o filme. Então, realmente, o Siláslo é pesado. E olha, lançaram um novo livro dele, agora recentemente, inclusive a tradutora, eu convidei também para participar, mas eu não sei se ela pôde. Então, ele lançou um novo livro que parece que é um livro que é mais palatável, vamos dizer assim. Depois eu mando aí no grupo esse livro. Bom, a Posso literatura ajudar? húngara. Oi, Posso pois ajudar um não. minuto? Oi, Roberto, sou eu, Suzana, que você Oi, convidou, Suzana. a Fala, tradutora Suzana. do Krasna-Horkai. Eu só queria contribuir com o nome, a pronúncia do nome dele, Krasna-Horkai. Obrigado, Suzana. Bom, Deu para Agora, entender? deu, Krasna-Horkai deu, deu. é Lászlô, O todo mundo livro, conhece. o livro E, que você traduziu, qual que é o nome dele? o Desculpe. nome dele é O Retorno do Barão de Venkheim. Saiu agora, dia 10 de dezembro, pela Companhia das Letras. Eu acabo de receber o e-mail do editor, que já está na segunda edição, porque a primeira edição já acabou. Então, eu acho que está fazendo sucesso. Não é realmente uma leitura fácil, mas eu recomendo porque ele faz uma contribuição muito importante para o momento atual. Ele denuncia muita coisa. O estilo é muito diferente do Murray. O Murray é muito mais palatável. Aliás, essa imagem que vocês estão vendo aí na tela do Tango foi o primeiro livro dele que fez muito sucesso. Mas ele adota um sistema de retrabalhar o mesmo tema. A primeira vez foi esse livro, Tango, e agora, a última vez, foi esse que está saindo agora. Eu acho ele mais elaborado, mais. Para conhecer a obra dele, eu acho melhor esse segundo livro, tá bom? Tá Espero que ótimo. gostem. A gente faz o trabalho em português com muito carinho, da melhor forma possível. Espero que vocês gostem e possam aproveitar. Não é uma leitura simples, mas eu acho que no final das contas vocês vão sair enriquecidos da leitura. Roberto, parabéns pela sua apresentação e vamos em frente. Desculpa Muito eu obrigado, interromper. Jujo. não, foi ótimo, Muito ótimo. Um obrigado, grande Jujo. A abraço. Jojo Se eu é. puder ajudar, contribuir, com prazer. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Eu acho que foi muito boa essa sua intervenção, porque é importante. Esse escritor ganhou o Nobel, né? Então, ele se tornou uma pessoa muito importante agora na literatura. Então, bom, o Chandor, então, eu vou falar um pouquinho do Chandor, que é o ícone, né? Ele foi jornalista, poeta e romancista. Ele se destacou como jornalista e poeta, né? E é para nós, de origem húngara, ele é um dos maiores romancistas da literatura húngara do século XX, né? E a onipresença dele na Hungria, a obra é amplamente estudada e celebrada na Hungria, com estátuas em sua homenagem na terra natal, que hoje, vocês vão ver a cidade dele agora da Eslováquia, né? Mas antigamente era a Hungria, né? Antes do Tá. Tratado de Trianon, né? E o legado duradouro, mesmo após o exílio, porque ele saiu muito cedo da Hungria, e períodos de esquecimento, porque no comunismo não permitiam a leitura do livro dele, né? Ele foi redescoberto e tornou-se um símbolo literário que preserva a memória da burguesia da Europa Central e do seu tempo. A formação dele. Bom, ele nasceu então em 11 de abril de 1900 em Kossuth, que é uma pequena cidade do Império Austro-Húngaro, que na realidade, hoje é Eslováquia, como eu já tinha dito. Desculpa. Um momentinho só que nós estamos voltar aqui. Ai, meu Deus. É isso aqui. Perdão. Tá. Vai.
Desculpe aí que deu um probleminha aqui. Então, ele pertencia à baixa nobreza, porque o pai era advogado e a mãe professora, e ele teve, então, uma educação super refinada, né? E ele fez uma exposição precoce do multiculturalismo e as tensões políticas da região, né? E ele cresceu em contexto de efervescência intelectual e cultural, né? Com forte influência das tradições e mudanças do Império. Essa formação foi fundamental para sua visão crítica da sociedade e de seu estilo literário elegante e preciso. Vai. Bom, aqui vocês veem a Hungria antes do Tratado de Trianon, antes da Primeira Guerra Mundial, e onde o Márai nasceu, e meu pai também, porque ele era contemporâneo, né? Vocês veem que a Hungria era um país gigante na época do Império Austro-Húngaro, né? Praticamente ia até no Adriático, né? Tinha uma parte que ia para o Adriático, Bom, isso não é? foi império. Então, era um país muito grande. Por isso que, realmente, depois vocês vão ver a declaração que meu pai deu, eu vi meu país destruído. Tá. Enfim, vamos em frente. Bom, aqui também se vê como é que foi dividido a Hungria, né? Então, todo esse trecho aqui, a Hungria ficou esse país pequeno. A gente nota que grande parte dele foi para a Romênia, a Tchecoslováquia, né? Aqui para os croatas, aqui embaixo, e até a Áustria ficou com um pedaço. Pequeno, mas ficou, né? Então, praticamente, a Hungria ficou com um terço do território que era antigamente. Vamos em frente, então? Bom, então agora eu vou contar um pouquinho da história do nosso escritor e vamos falar que o primeiro exílio dele foi em 19 anos, ele tinha 19 anos em 19. Depois ele foi a Frankfurt, casou-se em 23 e foi a Paris com a mulher. Ele virou correspondente da Frankfurt Zeitung, da Alemanha, de Weimar, né? Ele voltou para Budapeste, atendendo ao imperioso apelo da língua húngara. Ele realmente, todas as vezes que ele voltava para a Hungria, ele voltou algumas vezes, e ele sentia a falta da língua húngara, por isso que ele voltou. Em 48, pelo regime comunista, né, teve que se abrigar em outros países, né? E As Brasas foi exatamente publicado na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial. Pelo regime comunista, ela foi censurada até 1990. Bom, ele foi para a Suíça, para a Itália, Nápoles, Salerno e a França, e finalmente ele exilou-se nos Estados Unidos, em San Diego, e ele se suicidou em 1989, praticamente um ano antes de cair o Muro de Berlim e cair todos esses países que faziam parte do Pacto de Varsóvia, todos eles saíram do comunismo e entraram no regime democrático, né? E a resistência intelectual contra todo esse totalitarismo representado pelo comunismo e a perda da liberdade. Vamos em frente. Bom, enquanto a sombra do nazismo estendia-se sobre a Europa, iniciava-se uma nova onda de migração para o Ocidente. Então, o Márai, ele seguiu um itinerário inverso ao trajeto escolhido por outros compatriotas ilustres. Considerou encerrada a época das vagabundagens juvenis e se predispôs a enfrentar entre quatro paredes um exílio silencioso na extremidade da extraterritorialidade da página branca. Meu Deus, que palavra complicada. Isso aí é ele. Vai ler um pouquinho de alguns trechos do livro. Então, exemplificando aí a parte de exílios e a resistência dele. Extraído de As Brasas. Não tenho poder nem armas para contrapor a nossa época e ao mundo, senão as da escrita. Cortam-se os países em pedaços
para depois os recosturarem de outra forma. Violam-se os acordos, reduzem-se à escravidão gerações inteiras para se edificarem as pirâmides das novas quimeras. Vão para os ares as pontes que uniam os espíritos. Por que resisto apesar de tudo? O que me infunde coragem? Em que confio? A única coisa que me dá força é a fé na existência invulnerável e eterna de um espírito frio, limpo, límpido, autêntico, inflexível, que não pode ser negado impunemente, não se deixa falsificar e sobreviverá, demonstrando ser mais forte do que todo o resto. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da obra das Brasas, né, que foi escrito em 1942, né, e, e é um romance breve, mas enorme profundidade. Eu posso dizer para vocês que eu e a Alix adoramos o livro. Realmente, ele tem uma escrita tão gostosa de ler, eu acho que muitas pessoas devem ter lido aí do grupo, mas realmente ele escreve muito bem. Bom, ele foca no encontro de dois amigos após 41 anos, carregado de tensão e segredos. Explora temas como amizade, paixão, honra e o peso do tempo. A narrativa é marcada pela sensibilidade psicológica. Oi. Vai, pronto, vai. Bom, cenário do reencontro, descrição do castelo e a atmosfera. Localizado em um pequeno castelo de caça na Hungria, cenário de elegantes saraus e encontros sociais. Salões decorados ao estilo francês, onde a música de Chopin preenchia o ambiente, criando um clima de nostalgia. O castelo simboliza o fim de uma época, refletindo a decadência da aristocracia e dos valores tradicionais. A atmosfera é carregada de suspense, com a tensão entre passado e presente, permeando cada diálogo e silêncio. Os protagonistas do livro. Henrik, o general. É um general aposentado, refletindo disciplina e autoridade. Representa a ordem e os valores da antiga nobreza militar. Sua vida é marcada por rigor, honra e tradição. Permaneceu fiel ao seu estilo de vida e ao castelo que herdou. Simboliza a resistência à mudança e o peso do passado na narrativa. Conrad, o músico. Conrad tem uma alma verdadeira de um músico talentoso, marcado pela vida de pobreza e dificuldades. É o grande e melhor amigo de Henrik, desde a infância até a escola militar. Sua sensibilidade artística contrasta com a rigidez militar de Henrik. Licencia-se da vida militar e vive no Oriente e depois em Londres. Representa o lado vulnerável e emocional da amizade central da história. Sua presença traz profundidade psicológica e suspense perante o confronto entre passado e presente. A marca dos 41 anos. 41 anos e 43 dias, tempo exato da separação entre Henrik e Conrad. Símbolo do tempo perdido, das escolhas e das consequências irreversíveis. O reencontro após 41 anos é o momento de acerto de contas e revelações. Representa a passagem do tempo histórico e emocional, marcado por silêncio e ressentimentos. O tempo como personagem que molda destino e memória dos protagonistas. O mistério da caçada. É importantíssimo essa caçada. A caçada foi um encontro decisivo entre os dois amigos da juventude. Um segredo obscuro envolvendo Cristina, esposa de Henrik, abala a confiança entre eles. Conrad desaparece misteriosamente após a caçada, deixando o rastro de dúvidas. O episódio cria uma fissura irreparável que define toda a narrativa do livro. O fantasma de Cristina. Cristina, esposa de Henrik, é presença invisível, mas central na trama. Sua relação com ambos os homens envolve um segredo não revelado por décadas. O mistério em torno de Cristina alimenta ressentimentos
e dúvidas entre os amigos. Ela representa tanto amor quanto traição, simbolizando a fragilidade das relações humanas. A figura de Cristina é uma fantasma emocional que assombra o reencontro. Simbolismo. As brasas representam o que sobra das emoções intensas, paixão e ódio entre os personagens. Após o fogo da juventude e dos conflitos, restam as lembranças e as marcas profundas. O tempo atua como um filtro que preserva a essência das emoções, embora transforme sua forma. A chama apagada simboliza o fim de uma era, mas as brasas mantêm a memória viva e ardente. O romance usa o simbolismo das brasas para explorar a nostalgia, a dor e a esperança remanescente. Os melhores trechos de As Brasas. Agora eu vou passar para Alix, não é? Para você ler, então, esses trechos muito marcantes do livro. Então, há demasiada tensão no coração dos homens, demasiada animosidade, demasiada sede de vingança. Olhamos no fundo de nossos corações, o que encontramos? Uma paixão que o tempo apenas atenuou, sem conseguir extinguir suas brasas. Por que deveríamos esperar algo diferente dos outros homens? E nós dois, que somos velhos e sensatos e que chegamos ao fim de nossas vidas, também estamos sedentos de vingança. Vingança contra quem? Um contra o outro, ou contra a memória de alguém que não existe mais. São paixões alucinantes. No entanto, animam nossos corações. E então, por que deveríamos esperar algo diferente de um mundo cheio de inconsciência e inveja, de ódio e prepotência? Jovens se atiram, de baioneta calada, contra jovens de outra nacionalidade. Homens se degolam mutuamente. Regras e acordos outrora sagrados são rasgados. Só as paixões vivem e queimam e clamam vingança aos céus. Sim, só sede de vingança. Que vingança? Que vingança ainda é possível entre dois velhos que agora só esperam a morte? Todos desapareceram. Nessas alturas, que sentido pode ter a vingança? O homem compreende o mundo, um pouco de cada vez, e depois morre. Os homens não sabem nada sobre si mesmos. Falam sempre de seus desejos e camuflam obstinadamente seus pensamentos mais secretos. Se você aprender a reconhecer as mentiras dos homens, notará que dizem sempre coisas diferentes do que pensam e querem realmente. E então, a vida se torna quase divertida. Depois, um dia você consegue entender a verdade. Isso quer dizer que a velhice e a morte chegaram, mas nessas alturas já não sente dor. Se alguém se obstina em desnudar a própria alma, com uma franqueza beirando o exagero, é talvez para não ter de falar de outra coisa que tem importância capital. Não é verdade que o destino se introduz às escondidas em nossa vida. Entra pela porta que nós mesmos escancaramos, pondo-nos de lado para convidá-lo a entrar. Na verdade, não há criatura suficientemente forte e inteligente para saber afastar com palavras e fatos o destino infausto que, segundo uma lei implacável, devira de sua índole e de seu caráter. Olhamos no fundo de nossos corações. Que encontramos? Uma paixão que o tempo apenas atenuou, sem conseguir extinguir suas brasas. Seu corpo envelhece, não todo de uma vez, é verdade. Primeiro envelhecem os olhos ou as pernas, o estômago, o coração. A gente envelhece assim, pedaço por pedaço. E então, de repente, sua alma envelhece. Mesmo sendo o corpo efêmero e mortal, a alma ainda é movida por desejos e recordações, ainda procura a alegria.
E quando também desaparece esse desejo de alegria, só restam as recordações e a inutilidade de todas as coisas. Nesse estágio, estamos irremediavelmente velhos. Um dia você acorda e esfrega os olhos e não sabe mais por que acordou. Cristina foi a única verdadeiramente enganada e traída. Não eu, que ela traiu com você, e não você, que me traiu com ela. Traição, que palavra estúpida. Traição, infidelidade, engano, são palavras sem sentido quando a pessoa a quem se refere responde de forma definitiva com a morte. Mais do que as palavras, conta a realidade muda. E a realidade é que Cristina morreu e nós dois estamos vivos. Quando cheguei a entender isso, era tarde demais. Nada me restou a fazer senão esperar e preparar a vingança, e terminou a espera. Percebo com espanto como é escasso e inconsciente tudo o que ainda podíamos ficar sabendo um do outro, confessando ou mentindo. A única coisa que podemos compreender é a realidade. Agora compreendi. O fogo purificador do tempo eliminou da memória todo vestígio de raiva. O general pousa a mão na maçaneta. Duas perguntas, diz Conrad, abruptamente com voz surda. Você disse que eram duas perguntas? Qual é a segunda? Alguém que comete uma traição. Consideramos que devíamos continuar vivos, mas não temos qualquer atenuante, já que, pelos mesmos motivos, ela morreu. É esse o sentido da segunda pergunta, responde o general, sem tirar a mão da maçaneta da porta. Eila, o que ganhamos com nosso orgulho e nossa presunção? Você fala. Bom, os paralelos reais, né? O livro narra o reencontro após 41 anos, um número simbólico e carregado de significado. Sándor Márai viveu 41 anos no exílio, fora da Hungria, um paralelo direto ao tempo da separação na história. Essa coincidência reforça essa temática do tempo, memória e perda presentes na obra. O exílio reflete o sentimento de afastamento e saudade que permeia o romance. A obra pode ser lida como uma metáfora da vida e das escolhas do autor diante da história e da política. A monarquia estava destruída. A Hungria perdeu 2/3 de seu território e Kassa fora incorporado ao novo Estado tchecoslovaco. Via apenas trevas ao meu redor. Atrás de nós, a guerra e a revolução. Diante de nós, o caos político e econômico. O tempo suspeito da reavaliação dos valores, a moda dos slogans. Esse faz parte da Confissões de um Burguês, que foi escrito em 1935 e que eu estou lendo agora. Ainda de Confissões de um Burguês de 35, o que ele dizia: observava tudo, objetos, paisagens, seres humanos, como se fosse uma testemunha ocular que vê cada coisa pela primeira vez e talvez pela última vez, e sabe que um dia deverá prestar contas de tudo aos pósteros. Uma cultura, ou tudo o que em geral assim se define: pontes, lampiões, quadros, sistemas monetários, poemas, estava se partindo aos pedaços diante de meus olhos. Essa cultura não desapareceu, não, mas começou a mudar em ritmo vertiginoso, como se estivesse sido mudada a pressão atmosférica em que estávamos acostumados a viver. Senti que tinha uma tarefa urgente. Queria ver ainda alguma coisa no estado original,
antes que se realizasse essa mudança indefinível e assustadora. Fui viajar. Bom, agora eu vou fazer uma homenagem para o meu pai, né, que foi contemporâneo do Sándor, né? E ele nasceu numa cidade uma cidade que era Nagyvárad, né, na Transilvânia, e hoje é Oradea, na Romênia, né? E que foi a cidade natal dele. José Berques, meu pai, é engenheiro químico, nascido em 1892, formado em 1914 em Budapeste. Trabalhou na Primeira Guerra na refinaria de petróleo de Pozsony, que é a cidade que hoje é Bratislava, capital da Eslováquia, e que foi destruído por bombardeios. Assim, meu pai foi trabalhar na farmácia do Hospital Geral de Viena. Ou seja, ele não foi para o fronte. Ainda bem, né? Meu pai viveu 50 anos de fora da Hungria, vindo ao Brasil em 27 e nos contou: decidi sair, pois Por quê? porque vi o meu país e a Europa destruídos. Sándor Márai, por sua vez, nos relatou no livro Confissões de um Burguês, de 1955, 35, desculpe, via apenas trevas ao meu redor, atrás de nós a guerra e a revolução diante de nós, o caos político e econômico, o tempo suspeito de reavaliação dos valores, a moda dos slogans. Meu pai, ao se despedir de seu pai e meu avô Bertolan Berques, é de onde eu recebi meu segundo nome, que é Bartolomeu, esse lhe disse: é a última vez que lhe vejo, pois não acredito que você voltará. O exílio reflete o seu sentimento de afastamento e saudade que permaneceu em sua vida, sem jamais ter retornado à Hungria ou à Europa. Esse era meu pai, José Berques. Legado e reflexão. Márai retratou a classe média liberal europeia em seu auge e declínio. Suas obras refletem os valores, dilemas e crises dessa camada social. Preservou o legado cultural e moral da Europa Central pré-guerra. A escrita de Márai é uma ponte entre passado e presente, memória e identidade. Seu trabalho resgata a dignidade e a complexidade de uma época em transformações. Márai escreveu mais de 60 livros, entre romances, poesias e peças de teatro. Romances às Brasas, A Conversação de Bolzano, Confissões do Burguês, considerada sua obra-prima, Veredicto em Canudos, que eu já li também, poesias Elle Kampf, Emle Kampf, Livro de Lembranças, e Embery Hong, A Voz de Pessoa. O teatro, duas peças, Mahner e Colon, Sorte. Legado e reflexão. Márai recebeu o prêmio Kossuth em 1990, póstumamente. Sua obra é reconhecida por sua profundidade e sensibilidade e é considerada uma das mais importantes da literatura húngara do século XX. Parte do patrimônio literário europeu, exercendo um papel crucial na preservação da memória cultural da Europa Central, e é comparada à de dois grandes escritores de seu tempo, como Thomas Mann e Stefan Zweig. A importância de sua obra reside nos pilares. Oi? Alguma coisa aí, Wagner? Segue? Não, segue. Tá bom. A importância de sua obra reside nos seguintes pilares: crônico da burguesia europeia, grande narrador da ascensão e queda da classe média, intelectual e liberal do Império Austro-Húngaro. Suas obras capturaram o desaparecimento de um mundo refinado e ético diante do avanço dos totalitarismos, nazismo e comunismo. Mestre da análise psicológica. Em clássicos como As Brasas, ele demonstra uma habilidade magistral em explorar temas universais como a amizade, a traição, a solidão e a passagem do tempo através de diálogos densos,
e introspectivos. Símbolo de resistência e exílio, forçado ao exílio após a ascensão do regime. Resgate literário tardio. Embora tenha sido uma figura central na literatura húngara, sua obra foi redescoberta mundialmente apenas nos anos 90, ou seja, depois da sua morte, em 89, consolidando-se como um elo essencial entre a tradição clássica do século XIX e a modernidade europeia. As brasas são o início ou o fim? Este questionamento convida à reflexão sobre o ciclo da paixão, das memórias e da própria existência. Em As Brasas, o que permanece após a chama pode ser tanto o rescaldo de um amor ardente, quanto o ponto de partida para as novas histórias e compreensões. Essa é a bandeira da Hungria. Na realidade, esses dois anjos, a gente tentou descobrir o que é, mas talvez seja a Hungria e a Áustria, né? Não se sabe. E esse símbolo no meio é a coroa, de Santo Estevão, e é uma coroa que tem a cruz torta. E ela hoje se encontra no parlamento húngaro. Quem for a Budapeste vai ver que no parlamento húngaro tem essa coroa aí. Bom, outro mapa da Hungria, que eu já tinha mostrado uma vez, é que a Hungria como é que era antes da Primeira Guerra Mundial. Também aqui é mesmo também para mostrar o que a Hungria perdeu. Ela ficou reduzida, tudo isso aí, né? Um país pequeno, de 10 milhões de habitantes, e 5 milhões fora da Hungria. Essa é a bandeira, né? O Carlo, como mostrou um monte de bandeira na semana passada, eu resolvi fazer o seguinte: vou mostrar também a bandeira da Hungria, entende? Na época, a cruz torta, e a bandeira, né? no parlamento. Está no parlamento húngaro, à beira do Danúbio, né? Então, você vê que o italiano não pode reclamar da nossa bandeira, porque, na realidade, é uma bandeira italiana invertida. Essa é horizontal e a bandeira italiana é uma bandeira vertical. Bom, aqui eu agradeço a vocês por terem... que o seu nome é a palavra obrigado em português. Que o seu nome. Então, eu agradeço a todos que tiveram a paciência de nos escutar, mas eu vou falar muito. Adorei o livro, a Alix também. E, olha, muito obrigado, Lúcia, por ter indicado esse livro para nós lermos e falarmos sobre ele. Obrigado. E ficamos à disposição agora para qualquer dúvida ou pergunta. Muito bom, Berks. Legal. Você podia tirar da apresentação, assim a gente vê todo mundo. Tá bom. Bom, aqui eu só coloquei as nossas bibliografias, vamos dizer assim. Vai. Tá bom, ok, tá bom. Deixa eu tentar tirar aqui, meu Deus do céu. Você põe no... Então, pessoal, Vamos lá. uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro, que é maravilhoso mesmo, foi que quantos pontos de interrogação existem. Se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver que tem muito mais perguntas do que respostas. É um livro das perguntas. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Quem está aí, vai. Segunda coisa que me chama a atenção é uma coisa que eu vou ver se chamou a atenção de vocês ou não, que pode ser que tenha alguém mais que prestou atenção numa outra coisa que eu senti, mas é melhor eu ficar quieta por enquanto. Alguém mais sentiu alguma coisa ao ler esse livro? O que você sentiu ao ler o livro? Olha, além do excesso de perguntas, que é muito bom, por sinal. Lúcia, eu achei ele com uma escrita muito clara, realmente tá muito questionamento, porque, na realidade, os dois amigos, depois de 41 anos, se encontram e houve uma... É que a gente não comentou, mas o pianista, na hora da caçada, ele aponta uma espingarda para o general, né? Não falamos isso, né?
Quer Mas dizer, ele não teve é um coragem spoiler. de matar o general porque ele gostava da mulher da Cristina, entende? Então, realmente, e todos os diálogos deles são questionamentos, né? São questionamentos. Mas essas perguntas todas que eu me referi, elas aparecem desde o começo do livro, quando estão falando da infância deles, quando eles se encontraram, nas primeiras 30 páginas do livro. É, Isso a gente percebe que tem muito, muito ponto de interrogação. quantas pessoas Que estão? legal. Ok. A, 32. a Ali? outra coisa, Fala, então, fala, Lúcia, segue, segue. a outra coisa que ele deixa, ele faz muita coisa deixando em suspenso, né, o autor. E a Falta muito outra aqui. coisa que ele deixa em suspenso o Ah, tempo todo, apesar de que em cada fim de capítulo tem uma pergunta ou mais, mas ele deixa em suspenso como é que era essa relação toda entre os personagens da história. Deixa bem na dúvida. Não sei se alguém percebeu isso também. Quando a gente lê desde o começo até o fim, daí a gente volta para trás, porque eu li e voltei várias vezes, tão bom é o livro. Muito bom. Vamos ver se alguém mais tem a ideia aí. Tem mais alguma coisa, Lúcia? Não, estou Não, esperando os outros. passar pro Ali. Vamos lá, Ali. Fala, Ari. Roberto e Alex, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, foi excelente, foi uma apresentação num formato diferente É. sobre um livro, achei excelente. Eu queria fazer uma Obrigado. pergunta. Obrigada. Vocês falaram que a outra obra é de 35. Eu não sei se eu perdi. Esse As Brasas foi publicado em que data? Ou seja, que idade ele tinha quando 42. ele escreveu? 42. 42, ele tinha 42 anos. Então, quer E dizer, a outra tinha não, 35. não era, quer dizer, não era um velho. Ele escreveu um livro Não, não era, falando não. sobre a É, velhice, é. mas ele É, não era um velho, Não era, foi não uma era. questão literária, né? É. ele Tá morreu bom, com, ele obrigado. morreu com 89 anos. Ele morreu com 89 anos, Ari. Eu sei, mas quando ele escreveu o livro, o que ele fala, o trecho que a Alex leu sobre a velhice e tal, Ele imagina, era né? só Que era velhice. era uma reflexão. É reflexão, né? Mas É, eu acho que ele acertou em cheio. Ah, é. É. Eu fiquei intrigada como é que pode vamos dizer, eu fiquei muito envolvida com essa leitura. Primeiro eu achei que não ia dar muito certo, e aí eu comecei a me envolver, eu não consegui parar de ler o livro, e aconteceu algo curioso também. O quê? Fala. Posso falar? Sim, Então, claro. aconteceu algo muito curioso também, porque a gente pediu ajuda para o meu filho para montar o PowerPoint. Aliás, ele pediu, né? O Eu Roberto pedi. pediu um SOS para os universitários, que não são mais tão universitários assim, o senhor de 45 anos, o meu filho, e ele montou o PowerPoint. E aí, o Roberto tinha feito o resumo do livro e todo mundo, claro, que está usando muito essa tal da inteligência artificial. E aí eu li, né? Fiz um papel de crítica aqui na história. Eu digo: olha, isso aqui está muito pasteurizado, não tem alma. É, Isso aqui é inteligência artificial pura. é. Tem que botar a nossa alma, o que que a gente sentiu aí, tem que colocar um pouco da nossa percepção de tudo que ele passou para a gente e que nos falou profundamente, principalmente porque tinha o meu sogro, o pai do Roberto, e a gente tinha acabado de escrever um pequeno resumo da memória, da história da família aqui, e isso me marcou muito. E quando eu vi a obra do Moroy e vi as semelhanças que havia na escrita e tudo mais, dos episódios, do sentimento dele daquela época que meu sogro relatou,
Eu digo, não, isso aqui passou pela gente. Nós estivemos por aí, na memória dos nossos pais, né? Então, eu fiz questão de acrescentar mais alguma coisa e procurei também os trechos mais importantes. Aí pedi também para a internet, vem cá, pois, coloca aí os trechos mais importantes. A internet não me respondeu. Aí eu fui, quer saber? Foi Velho e buscar. boa, com a orelhinha do livro marcado ali, eu peguei, reproduzi, ditei o texto pro meu É, WhatsApp, e do WhatsApp eu peguei e colei de novo muito bom. dentro do nosso PowerPoint criado pelo nosso filho. Assim, agora eu acho que tem um pouco mais de alma, tem mais Legal. sentimento, que é o que ele fez a gente passar, esse autor, né? Ele mexeu profundamente com a gente, porque tem uma É. história de família também, né? Foi muito legal você colocar esses trechos aí, foi muito interessante. Muito legal. E daí, por exemplo, lendo isso tudo, mexe com a gente que está ficando velho, né? É fato É, tudo isso. Eu falei, sem dúvida. nossa, que coisa impressionante isso. E é É. difícil você ler algo tão dirigido para você que está ficando velho, né? Assumir. Falei, é assim mesmo. Então, aprenda a lição, né? Para que tudo Muito isso? A bom. última pergunta que ele faz, né? Para que tudo isso? Para que essa vingança? Para que esse ódio? Para que essa É, luta tão inútil, né? é, Essa, não é? É muito verdade. bom. Lúcia? Oi, posso dar mais um Sim, palpitinho? claro. Sim. Primeiro, eu queria falar para a Alex que ela lê muito bem. Você provavelmente faz ou É. fez teatro, correto? Sim, nós somos. Nós dois. A mãe dele era De atriz. sentir. Não, Eu é. E o também que eu fiz curso reparei de quando ela está teatro com a falando, minha tia, que era professora da Escola de Arte Dramática, e fizemos muito teatro amador no Clube Pinheiros. Aqui é Maria, aqui é José, nos É. Altos de Natal, principalmente. Não, mas nós fizemos bastante peça então, eu teatral. vi Muitas peças. esse livro, e da forma também como você leu, contribuiu para isso, me deu aquela impressão que ele deveria fazer com esse livro, deveria se fazer uma peça de teatro. Porque a Eu gente quase também senti enxerga. isso. Você teve esse sentimento também? Eu tive, mas é um monólogo infinito, né? Tem que pegar. Não, tem Eu começo achei também. também. É. Eu achei que tinha potencial para ser isso também. E outra coisa, então, vamos dizer, quem sabe seja o bolo, a cereja do bolo ou não, quem amava quem? Quem? Quem amava quem? É. E Quem que vocês Cristina acham, amava né? quem? E aí? Lúcia, se Oi? repetir, por favor? Roberto, A minha dúvida, depois de ela ler e perguntou reler o quem amava livro, quem. é É. quem amava quem nessa história toda? Eu acho que eu acho que o Roberto caiu. Segure os cintos. O piloto saiu, fugiu. Caiu. Ah, voltou. Muito bem, Roberto. Olha, se a gente reparar Alex, bem, Alex, no Roberto, começo, quem? É, vai, filho. Vai, Lúcia. Vamos lá. se a gente reparar bem no começo, há uma fala assim que quando eles ainda são crianças, em que os colegas quase que fariam hoje bullying, vai, hoje seria o que a gente Sim. chama de bullying, caçoando da amizade deles, etc. Então, eles também não se amariam? Também Os achei dois isso. partes? Sim, eu Para mim, no achei isso começo, havia também. um amor, um triângulo aí, bem formado e bem preso. Lúcia, eu perguntaria quem tem ciúmes de quem? Também. Ah, Então, ele falou, quem foi a grande traída foi a Cristina, é, né? é. Cristina. Eu É uma comecei a ver uma colocação certa hora, inusitada, eu achei, eles lá no comecinho, eles dão umas dicas assim, a maneira que como ele colocou. parece que eles Meu negócio são, está falhando. os dois meninos ainda, eram mais do que só companheiros, eles já tinham uma atração um pelo outro. Me pareceu isso na página 16, se não me engano,
e na página 36 ou 37, Olha por aí. só, você Aham. está com coisa no óculos. Milho no óculos. Aqui, ó. Quem está falando? Quem está falando? É a esposa do Manaus. Você está aberto aí? Ai, ai. Mas Gente, tá sem Mas imagem todo aí. mundo sentiu isso como eu. Quem sabe eu viajei na maionese, né? É. Nossa. Estou tentando tirar o som aqui, meu. É. Ok. Lúcia, mais alguma coisa? Não, vou me calar agora. Eu vou passar agora para o Roberto. Aproveitando o gancho da Lúcia, na minha opinião, todos amavam a todos. Na realidade, eles se traíram entre si, mas eles se amavam, os três se amavam. Eu acho que ali era um triângulo amoroso. Essa foi a minha visão. E eles se amavam tanto que ninguém se vingou de ninguém. Essa é a minha visão da história. Eu achei fantástica. Eu quero parabenizar o meu xará, primeiro que ele tem um nome bonito, e a esposa dele pela apresentação. Realmente foi sensacional. Vocês dois estão de parabéns. Parabéns pela apresentação. Muito legal mesmo. Muito obrigado, Xará. Muito obrigado. Muito obrigada. bom. Roberto, Fala, Evelyn. Fala, tá Evelyn. você está com o livro na mão? Eu tô. Cadê ele? Espera que eu vou pegar. Não tá na mão, não tá. Não tá ali? Não. Você sabe quem traduziu o livro para o português? Espera aí, eu vou ver. Dá um segundo aí, Evelyn. Vou pegar Tá na bom. sala. Não foi o Schiller. Não Não, foi. Não, Mas foi uma outra. não Uma foi. excelente tradução, na minha opinião, porque Muito obrigada. É por uma italiana, foi traduzido por uma italiana. Toca. Exatamente. Marinella D'Alessandro. A tradução veio do italiano para o português, tá? Isso. Foi feito por uma Rosa, alguma coisa, do italiano para o Isso. português, tá? Não Não, foi uma excelente. tradução húngara, não. você não achou uma excelente tradução? Olha Sim, aqui, a ó. tradução tá boa, tá muito Eu boa. achei Tradução de Rosa Freire da Guiar. Uhum. Ah, E tá. você Não, pode ver na página de rosto, na Raul ficha catalográfica, deve falar da onde veio a tradução. Traduzido do italiano. Espera um pouquinho. Área do italiano, é? Traduzido da versão italiana, Le Bracci, de Marinella D'Alessandro. Marinella de Alessandro. Está no livro. Isso é importante, E ela? é. Uhum. E Companhia das Letras, né? Que editou. É. É um exercício de tradução interessante de literatura comparar com o original, quem puder, né, fazer entre húngaro e português e ver se tem alguns desvios e tal. Esse é um exercício excelente para Uhum. praticar, inclusive para ver porque o que se perde, o Robert Frost, que era um poeta americano, ele diz que a poesia é tudo aquilo que fica de fora da tradução. O que ele quer dizer com isso? A musicalidade, a memória de uma língua, dificilmente você consegue traduzir para outra. E nos textos do Mara, quase não se perde quase nada. Então, pelo estilo de texto dele, a maneira, o estilo de escrita dele, não se perde muita coisa, não. Tá? Muito bom. Legal. Então, é bacana isso. Isso é muito bacana. Ó, esse aqui, ó. tá. Afasta um pouquinho. Esse livro, Ah, Confissões de um burguês, ele foi traduzido pelo cortando, Paulo Beth. escrito exatamente pela tradutora, que é uma maravilha de, vamos dizer,
relatos sobre a vida dele, sobre as impressões. Eu tirei muita coisa da parte dela também, Legal. né? No pós-fácio que está aqui nesse livro, Uhum. O escrito Carlos, pela primeira o Carlos tradutora. está aqui Ó, com a mão Miller. levantada. Carlos, vamos lá? Boa noite, todo mundo. Boa noite, Carlos. Boa noite. Eu Boa queria noite. dizer que, primeiro, né, eu gostei bem mais da apresentação que do livro. É, mas Ai, essa é boa. Boa. o livro tem pontos muito fortes. Por exemplo, ele escreve bem, fora de dúvida. Ele tem uma grande riqueza de expressão sobre o que uma pessoa sente, ele consegue descrever ambientes, consegue descrever épocas, então tudo isso é ponto positivo. Agora, eu estou com ele na hora que, com ele, com o Sandor Moraes, na hora que ele coloca que eu não gosto do livro, ele é excessivamente romântico. E, para mim Tá bom. também, ele é excessivamente filosófico. Ele talvez pudesse ser menos filosófico, embora são essas construções filosóficas que dão, muitas vezes, alma ao livro. Não há o que reparar. Eu vi alguns desvios de lógica, do tipo, por exemplo, estamos mortos? Não, eu estou vivo. Logo em seguida. Então, tem alguma coisa meio estranha, mas não complica o geral da obra. O que eu queria comentar mais é o seguinte: tem um personagem fantástico, que é a Nini. Meu Deus do Ah, céu, tá. que personagem fantástico, com poucas palavras e muita ação. Ela, para mim, ela tomou conta da obra. E outra coisa que eu gostei muito foi do título original. Eu não sei, naturalmente eu não sei falar húngaro, né? Mas eu vi que em italiano ele foi traduzido como alguma coisa do tipo: as chamas ardem até o fim. Eu É acho até isso mesmo. Sim, preferível É as no isso húngaro brasas. é mesmo. isso que significa. É Sim. isso mesmo. É, É. no húngaro também é. A Evelyn Isso. está aí para confirmar. Sim. E a terceira pergunta que fica no ar. Sim, vocês não comentaram a primeira pergunta que Tá bom. realmente fica no ar, né? Se Cristina estava sabendo É, que, enfim, ele havia ia uma morte matá-lo. a caminho, isso. Mas eu tenho uma terceira pergunta que eu também não sei responder, eu pedi a ajuda de vocês. O que aconteceria se o Corda não tivesse escrito a carta? Parabéns aos dois. Obrigado, viu? Legal. Carlos, eu me baseei com você quando você fez aquela palha da Estônia lituana. Semana passada você botou um monte de bandeira. Eu falei, vou botar a bandeira da Hungria só para o Carlos. Eu li na vertical, viu, Roberto? Ah, Eu li na não. vertical e Ah, apareceu a bandeira da Itália. eu não sei. Legal. Ai, ai. Ari, Eu queria fazer dois comentários adicionais. Primeiro, para o Roberto, dizendo que a tradução foi boa, porque ela deu um banho de loja no italiano e depois veio para o português. Por isso que a tradução é boa. E Ah! segundo, Que ótimo. Roberto Matiello, desculpe, eu queria dizer. Ah, Você tem Mas razão, Ari. como? Eu digo que você tem razão. Ah, sim. Obrigado. Mas o outro comentário que a Evelyn fez eu achei muito interessante também, porque, na verdade, uma tradução é outra obra. Quer dizer, tem grandes Com certeza, influências do você original, comete mas algum tipo de erro na hora de. certamente alguma coisa se perde, porque essa música que ela falou que tem no húngaro, aqui a música é outra. Então, um Sim. tradutor tem o desafio de. Mas é outra obra, não é a mesma obra em português. Valeu. Está coberto de razão. o que ela falou? Você está coberto de razão, Ari. A música é outra. legal. Ok. Roberto Matiello.
Não, é só fazendo o adendo a isso que o Ari falou. Tem um ditado em italiano que diz que tradutore traditore. Quer É. dizer, fazer uma boa tradução não é fácil. Realmente há percalços no caminho. O camarada precisa ser muito bom para traduzir direitinho. Só isso, é um comentário. Muito Não bom. é fácil não, viu, Roberto, fazer tradução. Não deve ser muito fácil, não. É E é mais verdade. difícil ainda quando passa por duas línguas, né? Como nesse caso. Vai É, do húngaro para o italiano e depois do italiano para português. Parece telefone é, sem fio, né? Começa a mudar alguma coisa. é, é, é. mas Incrível, acho que o italiano já deve ter incrível, dado é. uma parada, né? Eu acho que tem que viver o livro, né? Eu acho que tem que viver o livro para você traduzir bem. É. Ruim. Vocês veem que o Paul Anka foi traduzir aquela música em francês e traduziu tudo errado. Virou o My Mas Way. ficou ótima a música. O Mas deu Frank super Sinatra certo. adorou. Mas O Frank é Sinatra mérito da adorou a Direitos música. tradução. autorais. Mérito da tradução. Vamos É. lá, Rui. Olha, eu adorei o livro, espetacular, a apresentação, a forma toda. Ele vai crescendo na descrição, né? Quer dizer, você fica amarrado, porque página. Você termina uma página e fala, bom, agora acabou. Não, tem mais outra e ele continua aumentando a tensão que vai existindo. Agora, É. falando dos personagens, né? Eu fiquei impressionadíssimo com o General Hendrik. Puxa, o homem sozinho. Eu nunca vi uma pessoa assim. Ele é absoluto. A solidão. Ele ficou, sabe? E ele passou, como o Roberto falou, ele era general. Teve a Grande Guerra, que acabaram com 2/3 da Hungria. Ele não menciona nada na história. Quer dizer, no diálogo que ele tem com o Conrad, ele não, aquilo, como se ele tivesse passado por aquela guerra e nada tenha mexido por ele. Eu achei assim, ele, sabe, um homem assim que eu nunca vi coisa igual, tá certo? O outro, o Conrad e a Cristina, eu acho que são personagens reais, tá certo? Ele é totalmente fora da curva. Foi extraordinário. Muito bom, muito bom. Bom comentário. Muito legal. Isso aí. Mais alguém gostaria de falar, fazer alguma pergunta? Pessoal, eu posso falar um minutinho? Sim, claro. Ah, eu queria parabenizar muito o Roberto e a Alex. Eu achei que vocês expuseram muito bem o livro, de uma forma diferente de como estava sendo exposto antes. Eu achei muito bonito. Agora, esse livro, quando a Lúcia, logo no início, falou o que vocês sentiram do livro, eu vi aí que vocês, a maioria, se deteve aos personagens e à história meio concreta em si. Mas eu senti algo diferente nessa história. Eu achei, como o Carlos falou, muito filosófica, porque ali ele trata muito da vida em si, da amizade e do que tudo, no fim, isso representa. O que se resume a vida no final? Né? A gente chega à velhice e o que é importante? O que foi que você buscou disso daqui? O que você percebeu disso daqui? Então, eu até, vocês não mencionaram 2 trechos do livro que eu marquei aqui, um na página 90, outro na página 98, que ele fala sobre a amizade, que ele fala amizade, no fundo, é simpatia? Será que é só isso? Então, ele fala que acho que tem um pouco de Eros, por isso que entra na parte filosófica. O Eros era um personagem do amor, mas não é aqui nesse sentido que ele estava falando, e sim da vida em si. Isso que eu senti da situação do Eros. E a outra parte, que foi as perguntas mais importantes, sempre terminamos respondendo com nossa vida. Ou seja, isso daqui é uma situação
que é a conclusão do que nós vivemos. Então, o que você faz concretamente? Não é aquilo que você simplesmente argumenta ou fala, ah, é isso, é isso. Não é. São os fatos do que ocorrem, como você a viveu, as consequências disso. Então, eu senti assim, me tocou bastante realmente o livro, e eu senti assim que ele realmente partiu para essas perguntas fundamentais da vida, que no fim ele conclui, e aí, né? E a velhice, e o que foi, ficou por isso, não precisava de respostas. Uma coisa que eu fiquei intrigada também é quando ele joga aquele diário dela. Será que não seria interessante se ele tivesse visto o que estava escrito naquele diário? Ou não tinha importância? Era inútil. Era Não, inútil, porque ele já sabia o acho que é que era. respeito, Gente, respeito, é, respeito pela privacidade, enfim, um mas respeito. esse respeito, no início ele fala que não, que foi um pacto que eles fizeram de um ler o livro, o diário, o que estava escrito, para não ter segredo entre eles. Ela deixou claro isso. Mas era o pior Mas ele segredo não que quis. devia estar lá. Hum, E é o que ele queria tanto saber. O que que justamente. ela, se ela sabia se ele queria matá-lo ou não, né? É, ele preferiu talvez deixar isso no ar. Mas É. bom, E que eu chegou à achei muito. conclusão de que era inutilidade essa busca incessante durante tantos anos por essa vingança, essa suspeita, não é? É que se você for pensar, né, realmente é mais ou menos que você cai, que tudo é meio inútil, né? A vida no fim é aquilo lá. Todos nós somos É derrotados. por isso que eu acho que nós, o nosso grupo mais sênior, ficou meio assim, poxa, mas quantos anos ele tinha quando ele escreveu? Como é que ele sabia tudo isso, que é o que a É. gente, na realidade, a duras penas, está começando a concluir, né? Já nesse momento É, da vida em que a gente mas está, Ele né? tinha 42. mas eu acho que foi a vivência dele, né? Ele era uma pessoa que saiu do país dele, foi em outro, pulou de lugar em lugar, então é uma situação que você Verdade. sente um mundo diferente quando É. acontece isso, Não, e né? ele era Então, muito infeliz por causa disso, né? Ele era com muito certeza, infeliz. Muito Ele acabou infeliz. se matando, né? Ah, é. É, é. justamente. Ele, Depois ele, da ele, morte da mulher dele, logo depois da morte da mulher Eu acho dele, que ele 6 acabou se meses matando. depois, é. É. é, ele não conseguiu, no fim, digerir, ou ele concluiu que é isso mesmo, né? O final é esse, antecipou. Eu acho tão interessante. Pode falar, Tuta. É Tuta, né, que está falando? Tudo. Pode Fala, falar, Tuta. Tuta. Ela tá no mudo, né? Você tá no mudo. Não, mas eu não falei nada, nem me levantei minha mão, nem nada. Então fale, Foi a Alex fale, que falou. fale. Mas eu Você posso está dizer, instado a falar. mas posso dizer que eu acho que esse livro tem uma densidade que nos custa na hora de ler, né? É de uma Verdade. densidade que você precisa ler quase que devagar para você poder usufruir e entender. Agora, eu acho absolutamente impactante esse livro. Toda a filosofada do general, tudo, tudo, tudo. Eu acho É de um verdade. impacto impressionante que faz a gente parar e pensar. Não é um livro só de entretenimento, de que você vai lendo e é bacana e tal. Não. É um livro que de vez em quando bate na sua cabeça, assim. Verdade. É verdade. É isso Enfim, É. mesmo. Eu acho que os personagens e a situação em si foi um pano de fundo para ele falar da existência mesmo. é? É Uhum, isso que eu senti. é. Uhum, Eles Ali, foram olha, coadjuvantes. muito bom. Muito Uhum. legal, Ana. Muito legal. Tá. Obrigada. O Wagner, nós vamos Parabéns fazer aí. aquela chamada para a próxima, Wagner? Daqui a pouco. Tá Ivan, bom, ainda tem duas combinado. pessoas com a mão Eu Ah, tá levantada. bom. vejo, eu agradeço. Vamos lá, Ari. Esse negócio que a Ana levantou,
dele queimar o livro, na verdade, o título do livro remete a isso, né? As brasas que queimaram o Diário da Cristina. Até o fim. A gente tem que lembrar que isso tudo é uma obra de ficção. Quer dizer, tudo é uma solução. Fala, Manaus. Estamos aí. Manaus, quer falar? Fala. Senão, Não, desliga eu o não estou microfone. falando. Fala você, fala você. Mas quando você tosse, aparece você e me desconcentra. É o diário da tosse. Ai, meu Deus. Manaus, não liga, não liga. É isso. Escuta, não, é uma piadinha aqui Ô, entre Ari, tudo amigos. bem, pô. Vai em frente. Mas aí nem lembro o que eu estava falando, que eu estava falando de quem mesmo? Do livro, Ari, Lembrar. do livro. Do Diário Esse da negócio de- Cristina. Esse Diário que negócio de queimou. velhice é duro mesmo, né? O outro me interrompe e eu tenho que continuar falando. Você estava Ah, falando meu da Deus. relação Ô, entre queimar o Diário da Cristina e o nome, As Brasas. É as brasas. Obrigado, Tuta, obrigado. Não, eu acho assim, esse fato de queimar o diário foi uma solução que o autor deu à situação. E eu, pessoalmente, acho assim uma sacanagem. Quer dizer, ele criou todo o mistério sobre o romance da Cristina com o amigo, aquela trama do tiro, do outro fugir, e aí queima. Quer dizer, tipo assim, ó, pessoal, acabou, não vou contar mais dessa fofoca. Morreu. Fique com isso que eu já passei e pronto. Eu achei sacanagem. Podia ler o diário dela e falar, ela traiu sim, ela babá. Aí ele simplesmente jogou na fogueira, lá Fogueira, nas as brasas. brasas. Ari, escreve a continuação. Tá bom, mas vou escrever em húngaro, tá? Então, o autor aqui pôs uma interrogação, né? Não, pode fazer em italiano também. É. Olha, a minha sugestão é que o Ari escreva a continuação do livro, o Carlo e o Roberto Mattiello traduzam para o italiano e a Alex e o Roberto traduzem para o húngaro. Quer dizer, é a famosa engenharia reversa. Ai, essa é boa, Ivan. Perfeito, Essa é boa. perfeito. Aumenta um ponto, né? Muito bom. Fala, Tuta. Não, muito boa ideia, Ivan. Tá montada a peça Manaus, teatral. Manaus. Opa! Tá Ô, com a Ari, palavra. eu acho que não fui eu que interrompi você, não, viu? Mas, de qualquer maneira, você me desculpe por qualquer coisa aí, viu? Vidas duras. Bom, eu queria, antes de mais nada, parabenizar pela palestra, né? Aham. Eu só li a amostra inicial, né? E, olha, eu escrevi já 4 ou 5 livros, e quando eu percebi o estilo que foi escrito, eu fiquei impressionado com a precisão da narrativa. Principalmente quando ele começa a descrever o castelo que ele vive, as obras, as dimensões em passos. E o personagem nessa amostra que eu li, o personagem que mais me chamou a atenção foi a Lili, aquela senhora que engravidou, perdeu o filho, amamentou o general. Essa me pareceu um personagem mais próximo, não é burguesia, mas dos serviçais da burguesia, inclusive o pessoal que trabalhava no pavilhão de caça. Então, e outra coisa que me chamou a atenção, que o nível de detalhe com que ele aborda, para um diretor de cinema que for fazer essa obra, ele vai ter muita dificuldade de seguir esse livro, porque é muito detalhista. Parece que ele não está escrevendo, ele está fazendo uma imagem do que está ali. Eu me senti transportado por uma imagem. Até a descrição da escrivania do general, o detalhe, onde ele vai, a mão do general.
eu fiquei impressionado com esse estilo de escrita. É um estilo muito rico para mim, deve ser coisa da época, né? Cara, é bom. Então, Cara, é bom. e eu queria, então, parabenizar vocês e um pouco apontar esse nacionalismo húngaro que está aí ainda residindo nos nossos amigos, né? Essa sensação de perda de território. Isso não engoliu ainda, né? Eu acho que o casal ainda está com isso atravessado, né? Não. Então, olha, parabéns, achei legal. Pergunta para os outros, hein? Mas, o Manaus, Oi. não é só nós que estamos assim. Acho que é quase todo o povo húngaro está assim, Eu viu? imagino. O povo húngaro está assim. Mas você transmitiu isso muito bem para a gente, a menção ao depoimento do seu pai, né? Você trouxe um negócio vivo, né, para a gente. Então, isso deu um colorido à exposição muito diferente. Eu queria aproveitar, Wagner, já que você, no início, falou que eu vou fazer uma palestra na segunda-feira de Carnaval. Sim. Olha, foi meio nas pressas, mas eu vou fazer e até pedir, preparem-se, pode vestir a fantasia para assistir a palestra, porque vai ser muito, muito alegre. Eu vou centrar... Eu vou centrar numa análise de carnaval diferente do que vocês estão acostumados a ver. Também vocês se preparem, porque eu vou centrar a exposição na figura do folião carnavalesco, no qual eu me incluo, porque realmente eu, desde a infância, eu fui educado pelo meu pai para ser um folião. Certo? Muito bom. Então, vai ser uma apresentação centrada na importância do folião de carnaval. Tá? Ótimo. A outra coisa que eu quero lembrar é que sexta-feira agora nós vamos fazer o grito de carnaval na calçada do Pinguim aqui. Vocês estão convidados, tá? Quem quiser vir, a coisa vai rolar aqui, vai ser marchinha de carnaval, a misturada com seresta, com samba e tal, tá? Ótimo. Olha, muito obrigado a vocês, parabéns ao casal. Tá? Legal. Obrigado, Manaus. Vou passar para o Ivan, que ele vai falar sobre o que vai acontecer na semana que vem, e tem um pedido especial aí de pessoal que está com vontade de participar para informar e tal, em tempo. Mas vamos lá, Ivan, dá uma palhinha sobre o que vai acontecer. Primeiro, eu queria também parabenizar o casal aí, né? Principalmente pela alma da Alex e pelas mãos do Roberto, né? Aí um entrou com a alma, o outro entrou com a mão. Isso faz uma parceria muito legal. Bom, eu queria convidar vocês para duas coisas, se o Wagner me permitir. A primeira é a nossa degustação de cerveja, sim, será na tem duas terça-feira que coisas, vem, é verdade. né? E será assim, fazendo um spoiler da apresentação, existem mais ou menos 100 tipos conhecidos de cerveja. Não sei por que carga d'água, a indústria nacional aqui só faz cerveja de um tipo. Então, é uma degustação para a gente entender a diferença entre os tipos de cerveja, e vamos experimentar umas 9 ou 10 desses 80 tipos, né? Assim, logicamente, de pouquinho. E depois, quem quiser pode ficar lá no bar, beber mais, comer, etc. Mas assim, então, pedir a gentileza a quem quiser ir, avisar rapidamente, porque nós temos assim que comprar as cervejas, fazer a ficha de degustação. Então, vou pedir a vocês, então, aqueles que quiserem ir, que avisem rápido para a gente poder providenciar, inclusive também dimensionar os lugares lá no dia. Bom, mais uma coisinha também. Sábado agora, tá também um pouco graças ao Rui, depois eu conto por quê, só para quem for, o Rui que está nos assistindo aqui, eu vou lançar o meu livro, né? Todo mundo que passar nas Casas das Rosas agora no sábado vai ganhar um livro de presente desse grupo aqui. É só falar que pertence ao grupo Arte do Encontro e vai ganhar o livro. Nesse livro, na verdade, são 2 pequenos livros que eu fechei em um só. No primeiro, eu conto minha relação com a gastronomia, e vocês vão ver que é um negócio muito diferente, mesmo tem umas coisas que eu adoro, outras que eu odeio, e eu conto lá. E também conto minhas aventuras de menino do interior. Eu tenho uma cara assim meio de santo, algumas pessoas acham, mas eu aprontei demais, em especial até os 10, 12 anos, né? Então, tem uma série de aventuras minha
E, por ser um livro não comercial, assim, acho melhor que todo mundo vai ganhar o livro, então espero que vocês gostem. Então, conto com você Legal. todos vocês, Casa das para essas duas Rosas, coisas. Casa das das Rosas, 10 a 1 da tarde. das 10 à 1 da tarde, nesse sábado agora. Nesse sábado. Tá Ok? bom, pessoal? Quem E as aparecer cervejas. ganha o livro. Olha, quem ainda não é do grupo, que foi convidado pelo Roberto, está convidado para fazer parte. Se tiver interesse, é só deixar aí o celular para o Roberto me passa e eu passo o convite das nossas apresentações. Que é muito legal e sim, vocês são muito interessantes. Evelyn, por exemplo, super legal o que você falou e tal. Em suma, nós temos muito interesse, tá Ô, certo? Wagner, eu queria fazer um agradecimento, Wagner. Aberto. Hã? Eu quero fazer um agradecimento, Wagner. Sim. Eu recebi nesse fim de semana do Rui um exemplar maravilhoso sobre o samba de São Paulo. Ele para contribuir com a minha palestra. Maravilhoso mesmo. Uma maravilhoso. coisa muito bem feita, maravilhosa. Eu queria agradecer aqui, em nome, dentro do grupo, ao Rui. Um grande abraço, Rui. Obrigado muito. Obrigado. 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 Foi um prazer. Muito bom, muito bom. Foi um prazer. O livro é seu, Rui? Não, conta a história da velha guarda do samba de São Paulo. Eu sim, mas é escrito fotografias. Isso aí. Não, eu só faço a apresentação. Vai ser no futuro, né, Rui? Tem dois outros. Mas eu patrocinei junto no Museu Afro, e é um negócio espetacular, porque são, sei lá, 20 pessoas que fizeram samba em São Paulo, certo? É maravilhoso. Negros, mas que do nada eles criaram o samba. Sim, Nenê da Vila Matilde, esse pessoal histórico. Espetacular. Espetacular. Geraldo Filme. Muito bom. Exatamente. Ok. Ótimo. Então, gente, neste sábado, até sexta, quem quiser ir para o bar Benja. E, pessoal novo aí, se tiver interessado, é só falar com o Roberto, ele dá a dica onde que fica o bar e tal, e precisa dar um nome, que é só para ele saber quantas pessoas vão, porque nós vamos comprar cervejas que vão ser degustadas, então nós precisamos saber quantas pessoas vão, né? Degustação, né? Não é só uma degustação. Bom, e aí as despesas depois se vocês quiserem comer algo e tal, cada um paga a sua conta. Mas a degustação é por conta aqui da gente, do Ivan, que vai estar patrocinando, eu também vou estar apoiando. Bom, então essa é a primeira coisa, vai ser muito interessante. Um monte de cerveja diferente. Depois, no sábado, tem o Ivan vai estar lá lançando o seu livro. Quem for do grupo, quem estiver aqui, por exemplo, e aparecer lá e fala que é do grupo e tal, mesmo que ainda não faz parte formalmente, né, ganha o livro. Então, no sábado, no bar, na Casa das Rosas. Tá bom? E tem também o Manaus, que convidou, né, no bar do Pinguim. Manaus, aí dá os detalhes, que é para o grito do carnaval, certo, Manaus? E isso aí. É carnaval misturado com samba e muita música popular brasileira. Isso. E na segunda-feira de carnaval, o Manaus vai falar uma série de causos sobre o carnaval, vai falar sobre o carnaval e vai dar sobre o ponto de vista da visão do folião de carnaval. Então tem bastante coisa aí para acontecer, tá bom? Manaus, a partir Ô, Manaus, só uma pergunta. Que horas é? O horário é o de sempre, é 18 às 22. É horário para velho não ficar entediado. Ah, meu Deus do céu. Muito bom. Boa. Velho, Manaus, de que velho você está falando? Não, de jeito nenhum, não. É o pessoal que não vai lá, pô. Manaus, esse lá é onde? É naquele... Ali, ó,
Ali não tem degustação de cerveja, não, para beber mesmo, viu? E cada um paga a sua também, viu? Manaus, vamos dar essas informações aí com detalhe aí para o pessoal aparecer, tá bom? No grupo. E tem que Tá ir legal. repetindo, assim, que é só para lembrar. Tá ok, obrigadão, Bom, pessoal. e não esqueça de dizer, olha, vai ser interessante lá no Bar Beija na terça-feira que vem. Tá bom? Terça-feira. Fica Então, terça-feira. Wagner, a gente tem programa sexta, sábado e terça. É isso aí. Sábado e terça, exatamente. Tá E bom. a outra Eita. segunda-feira. Daí vai ser na segunda de outra carnaval, porque terça de carnaval fazer apresentação é sacanagem. Na segunda, tudo bem. Não é isso, Manaus? Ok, gente. Tá bom. Legal, É isso aí. foi ótimo, hein? Muito bom. Vamos Papo. curtir, pessoal. Vamos curtir. Vamos curtir a vida. Vamos. É isso aí. Excelente. Muito bom. Até sábado, hein? Tchau. Até sexta. Até mais. Tchau, Parabéns, tchau, Roberto e tchau. Alex. Tchau. Obrigado, hein? Obrigado. Tchau. Tchau.